Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante: como o milagre pode te fazer mais surpreendido e maravilhado. O que é um milagre? Como podemos testemunhá-lo? E como ele pode nos fazer mais surpreendidos e maravilhados? Um milagre é a intervenção sobrenatural de Deus em uma situação de crise, de impossibilidade, de desespero. Um milagre é a demonstração do poder, da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Um milagre é a resposta de Deus às nossas orações, às nossas necessidades, aos nossos anseios, aos nossos sonhos. Um milagre não é apenas físico, mas também espiritual, emocional, mental, relacional e social. Um milagre não é um privilégio, mas um direito, uma promessa, uma herança de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é o Deus dos milagres. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as vidas, o provedor de todas as necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é o Deus dos milagres, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos testemunhar os seus milagres em nossas vidas. Não por merecimento, nem por esforço, nem por ritual, mas por fé, por oração e por obediência. O milagre é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer o seu poder, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos testemunhar os milagres de Deus na prática? Como podemos ver o sobrenatural de Deus se manifestar em nosso favor? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa experiência. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre o milagre. O primeiro princípio é: um milagre é fruto da fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o que nos faz confiar em Deus, em suas promessas, em seu poder e em sua fidelidade. A fé é o que nos faz crer que Deus é o nosso Pai, que Ele cuida de nós, que Ele supre as nossas necessidades, que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele tem planos de paz e não de mal para nós. A Bíblia nos conta a história de muitas pessoas que receberam milagres pela fé em Deus. Uma delas foi Abraão, o pai da fé, que creu na promessa de Deus de que ele seria o pai de uma grande nação, mesmo sendo velho e tendo uma esposa estéril. Deus lhe deu um filho, Isaque, e através dele uma descendência incontável, que incluiu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele disse a Abraão: "Por quem te serão benditas todas as famílias da terra?" Gênesis 12, 3. Outra foi Moisés, o libertador de Israel, que creu no chamado de Deus para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Deus lhe deu sinais e maravilhas, como as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, o maná do céu, a água da rocha, a nuvem e a coluna de fogo. Ele disse a Moisés: "Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim?" Jeremias 32, 27. Outra foi Ester, a rainha de Pérsia, que creu na providência de Deus para salvar o seu povo da destruição planejada por Amã. Deus lhe deu graça diante do rei, que lhe concedeu o pedido de livrar os judeus do massacre. Ele disse a Ester: "E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?" Ester 4, 14. Essas e outras pessoas receberam milagres pela fé, e de fé. Você tem uma fé em Deus? Você confia nas suas promessas, no seu poder e na sua fidelidade? Você crê que Ele é o seu Pai, que Ele cuida de você, que Ele supre as suas necessidades, que Ele sabe o que é melhor para você, que Ele tem planos de paz e não de mal para você? Você recebe milagres em sua vida, para honrar a Deus e servir ao próximo? Um milagre é fruto da fé. O segundo princípio é: um milagre é fruto da oração.
A oração é a comunicação com Deus, o diálogo com o Pai, o relacionamento com um amigo. A oração é o que nos faz expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos louvores a Deus. A oração é o que nos faz ouvir a voz de Deus, a sua resposta, a sua orientação, a sua correção, a sua instrução, a sua consolação. A oração é o que nos faz íntimos de Deus, dependentes de Deus, amigos de Deus, filhos de Deus. A Bíblia nos conta a história de muitas pessoas que receberam milagres pela oração a Deus. Uma delas foi Ana, a mãe de Samuel, que orou a Deus com amargura de alma, pedindo um filho, pois era estéril. Deus lhe concedeu um filho, que se tornou um grande profeta e juiz de Israel. Ela disse: "O Senhor me concedeu o que eu lhe pedi." Samuel 1, 27. Outra foi Josafá, o rei de Judá, que orou a Deus com jejum e humildade, pedindo livramento, pois estava cercado por um grande exército inimigo. Deus lhe concedeu a vitória, sem que ele precisasse pelejar. Ele disse: "Não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus." 2 Crônicas 20, 15. Outra foi Daniel, o servo de Deus, que orou a Deus com fé e perseverança, pedindo entendimento, pois teve uma visão sobre o futuro do seu povo. Deus lhe enviou o anjo Gabriel, que lhe explicou o significado da visão. Ele disse: "No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado." Daniel 9, 23. Essas e outras pessoas receberam milagres pela oração, e de oração. Você tem uma oração a Deus? Você expressa os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus pedidos, os seus agradecimentos, os seus louvores a Deus? Você ouve a voz de Deus, a sua resposta, a sua orientação, a sua correção, a sua instrução, a sua consolação? Você é íntimo de Deus, dependente de Deus, amigo de Deus, filho de Deus? Você recebe milagres em sua vida, para glorificar a Deus e abençoar o próximo? Um milagre é fruto da oração. O terceiro princípio é: o milagre é fruto da obediência. A obediência é a atitude de cumprir a vontade de Deus, de seguir os seus mandamentos, de praticar os seus ensinamentos, de respeitar as suas leis. A obediência é o que nos faz alinhados com Deus, com o seu plano, com o seu reino, com a sua glória. A obediência é o que nos faz abençoados por Deus, protegidos por Deus, guiados por Deus, usados por Deus. A Bíblia nos conta a história de muitas pessoas que receberam milagres pela obediência a Deus. Uma delas foi Noé, o construtor da arca, que obedeceu a Deus, quando ele lhe ordenou que fizesse uma arca de madeira, para se salvar do dilúvio que viria sobre a terra. Deus lhe deu a medida, o material, o modelo e o tempo para construir a arca. Ele fez conforme tudo que Deus lhe mandara. Gênesis 6, 22. Outra foi Naamã, o comandante do exército da Síria, que obedeceu a Deus, quando ele lhe mandou que se lavasse 7 vezes no rio Jordão, para ser curado da lepra. Ele hesitou no início, mas depois seguiu o conselho do seu servo, e fez conforme a palavra do profeta Eliseu. Ele ficou limpo da sua lepra, como a carne de uma criança. 2 Reis 5, 14. Outra foi Pedro, o apóstolo de Jesus, que obedeceu a Deus, quando ele lhe mandou que lançasse as redes ao mar, para pescar. Ele disse: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede." E, fazendo assim, apanharam uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Lucas 5, 5 e 6. Essas e outras pessoas receberam milagres pela obediência, e de obediência. Você tem uma obediência a Deus? Você cumpre a sua vontade, você segue os seus mandamentos, você pratica os seus ensinamentos, você respeita as suas leis? Você é alinhado com Deus, com o seu plano, com o seu reino, com a sua glória? Você é abençoado por Deus, protegido por Deus, guiado por Deus, usado por Deus? Você recebe milagres em sua vida, para honrar a Deus e servir ao próximo?
O milagre é fruto da obediência. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é o milagre e como podemos testemunhá-lo. Eu quero te encorajar a buscar os milagres de Deus em sua vida, para que você possa ser mais surpreendido e maravilhado, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se, o milagre é fruto da fé, da oração e da obediência. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.